Boa tarde a todos, me chamo Márcio Rubim e gostaria de agradecer ao convite do Alfredo Scarton para poder apresentar essa palestra do uso do plasma rico em plaquetas na ruptura parcial do manguito rotador guiado por ultrassom. Não poderia deixar também de agradecer ao nosso presidente Renato pelo excelente trabalho realizado e dizer para vocês que a gente representa a Universidade Federal de Santa Maria, o Instituto Atenas de Joinville e o CORE de Florianópolis. Então é um grupo de pessoas que tem esse pensamento de trabalhar com terapia regenerativa, em especial a terapia celular. Então a gente está iniciando um trabalho aqui em Santa Maria, foi aprovado recentemente esse projeto e a gente está dando andamento nisso. Bem, temos que falar, obviamente, do ator principal, que é a plaqueta. Então, a plaqueta são pequenos fragmentos de megacariócito e desempenham um papel importante na cascata de coagulação. Obviamente que essa plaqueta, ela tem inúmeros fatores de crescimento e inúmeras substâncias que são interessantes, mas onde tem o maior interesse é nos depósitos de fator de crescimento que estão localizados no grânulo alfa. E para que isso ocorra, é preciso que exista uma ativação dessa plaqueta. E essa ativação pode ser feita através do contato com o colágeno, através da trombina, ou magnésio, ou até mesmo cálcio, faz com que exista uma ativação da plaqueta e a liberação desses fatores de crescimento anabólicos. E dentre eles, os principais são o fator de crescimento transformador, o fator de crescimento derivado de plaquetas, o fator de crescimento semelhante à insulina, o fator de crescimento endotelial vascular, o hormônio de crescimento humano e o fator de crescimento dos fibroblastos, entre inúmeros outros que a plaqueta consegue liberar. Obviamente, quando se fala em plasma rico em plaquetas, o que consideramos como plasma rico em plaquetas? Então, existe uma divergência na literatura, mas é mais aceito em torno de pelo menos uma vez a 10 na 6 plaquetas por ml. Então, tem que ter no mínimo 1 milhão de plaquetas por ml para que seja considerado plasma rico em plaquetas. Ou alguns autores aceitam 2,5 vezes o número de plaquetas do sangue humano. E o que ele é? Ele é um concentrado natural, rico em plaquetas, derivado do sangue. Obviamente que nós temos as vantagens desse procedimento, porque existe tanto interesse da utilização das plaquetas no tratamento das lesões, é porque tem baixo custo, minimamente invasivo, e é um método simples, relativamente simples, sem necessidade de grandes cultivos de célula, apenas a concentração através de uma centrífuga. Na ruptura parcial do manguito rotador, os fatores que influenciam, além do genético, são os fatores degenerativos como principais, e nos pacientes que apresentam movimentos repetitivos utilizando o braço acima do nível da cabeça. Então, esportes que praticam esse tipo de coisa ou atividades mesmo do dia a dia de trabalho vão levar a uma degeneração do tecido e, consequentemente, dor e limitação da atividade. E, geralmente, quando essa dor está presente, existe uma alteração já do tendão e, consequentemente, uma progressão. Então, quando existe uma ruptura parcial do manguito assintomático, 14% dos pacientes apenas irão para a ruptura total. Já quando existe uma dor, uma limitação desse ombro do paciente, existe uma progressão para 55% de ruptura total. Então, o objetivo do nosso tratamento é evitar que exista essa ruptura total, que consequentemente levaria a um tratamento cirúrgico, e a resolução do quadro já antes dessa lesão total.
A prevalência da ruptura parcial do manguito rotador é em torno de mais ou menos 1/3, quando a gente analisa os pacientes acima de 60 anos. Nesse trabalho do Milgrom, ele comparou que apenas 4% de lesão em pacientes inferiores a 40 anos. Só que quando você leva em consideração pacientes que utilizam repetitivamente o braço acima da cabeça, a lesão aumenta para 40% no ombro dominante. Nesse slide, então, a gente mostra que as suturas diretas são frequentemente associadas a altas taxas de ruptura e aumento no tempo de recuperação da cirurgia. Então, por isso, do grande interesse da utilização da plaqueta. Além disso, a baixa capacidade de autorreparo do tendão e as limitações das atuais intervenções cirúrgicas levaram ao aumento do interesse no plasma rico em plaquetas. Antes de executar o procedimento de aplicação de plaquetas na ruptura parcial, obviamente nós sempre atemos ao tratamento não cirúrgico, geralmente é a primeira opção para o tratamento. Então, primeiro modificar o agente agressor, então analisar o gesto do paciente, do trabalho dele, como que ele realiza. Nós fazemos uma avaliação funcional e uma avaliação dinamométrica para ver as diferenças de função e de força, que levaria a uma alteração biomecânica e, consequentemente, a ruptura do tendão. Nós atemos ao controle da dor do paciente ou através de anti-inflamatório ou de analgésicos, dependendo do estágio da lesão e do grau de dor do paciente. Então, quanto mais agudo, mais uso de anti-inflamatórios, quanto mais crônico, a gente utiliza mais analgésicos. E a fisioterapia é fundamental para reequilibrar e fortalecer e melhorar a biomecânica desse paciente. Então, qual seria o público-alvo? Então, as indicações da utilização do plasma rico em plaqueta nas rupturas parciais do manguito rotador. Então, obviamente, é no paciente que não melhora com o tratamento clínico, né, por mais ou menos uns 3 meses, se ele suportar, né, essa espera, que tenha dor crônica. Então, a gente sabe que pacientes com dor, pacientes sintomáticos com ruptura parcial do manguito, eles evoluem para 55% de ruptura total, enquanto os pacientes assintomáticos evoluem para 14% de ruptura total. Que as rupturas menores que 50%, elas têm uma menor progressão para a ruptura total e também têm melhores resultados da aplicação da plaqueta, então tem mais chance de sucesso. Nas rupturas maiores que 50%, 55% dos pacientes vão para a ruptura total também, em média dos trabalhos. Obviamente que esse paciente não tenha fatores mecânicos associados, que não tenham osteófitos importantes, né? Um impacto subacromial evidente, mecanicamente falando, né? Então, obviamente, teria que ter um tratamento cirúrgico de correção desse impacto subacromial. E o paciente tem que ter uma redução da capacidade funcional também. Então, esses 4 fatores são os que levariam à escolha desse paciente ser tratado. Como é realizado o procedimento na clínica? Nós identificamos o paciente, fizemos uma avaliação funcional, avaliação dinamométrica, solicitamos ao paciente que evite o uso de anti-inflamatórios 15 dias antes e 15 dias após o procedimento. Programamos com ele a recuperação fisioterapêutica e biomecânica após o procedimento. Utilizamos apenas analgésicos, né, sem uso de anti-inflamatórios. E encaminhamos ao laboratório para a coleta do sangue, solicitando também que ele fique em 4 horas em jejum. Chegando ao laboratório, é coletado o sangue e separado as plaquetas através de 2 centrifugações. É um laboratório que a gente utiliza, o laboratório Pasteur, que fica junto à clínica, no andar de baixo.
Esse é o laboratório que é realizado os procedimentos, então tem toda uma tecnologia, também tem todas as condições de contagem de células, enfim, que pode ser necessário para a gente individualizar o que a gente está aplicando. Quando chega na clínica, então, nós utilizamos ultrassom, fizemos os processos de asepsia e antisepsia necessários para o procedimento e guiamos a agulha exatamente no local da lesão, tá? E injetamos, então, tanto no local da lesão quanto subacromial, no espaço ali da bursa. Estou mostrando a agulha chegando até a lesão e aí injetando no local da lesão. Utilizamos uma anestesia local, inicialmente, da pele. Então, nesse próximo slide, a gente vai se ater às discussões necessárias sobre a técnica. É importante porque existem algumas divergências na literatura e é importante essa padronização para a gente ter os melhores resultados e compreensão dessa técnica na utilização do plasma rico em plaquetas nas rupturas parciais. Então, o plasma rico em plaquetas, rico em leucócitos ou pobre em leucócitos, qual que seria melhor? O número de aplicações, também uma, duas ou três aplicações. O local de aplicação no local da lesão ou peritendão. O volume utilizado de PRP, se 2 ml, 3 ml, 6 ml, ou até mesmo associação com ácido hialurônico também, que é uma tendência atual. Existe melhor integração dessas duas substâncias. E quais os impactos para a cicatrização, dor e função? Então, quantos por cento dos pacientes são tratados que conseguem a cicatrização total, né? Quanto tempo de alívio da dor do paciente e quanto tempo de melhora da função também. Então, são todas respostas que a gente vai ter com os próximos trabalhos. Então, os que defendem, são a favor do PRP pobre em leucócitos, são uma série de trabalhos, né, que evidenciaram que o plasma pobre em leucócitos ele tem um resultado favorável na cicatrização, com um pouquinho menos de efeito adverso do que o plasma rico em leucócitos. O plasma rico em leucócitos tem uma reação inflamatória maior e um pouquinho mais de dor do que o plasma pobre em leucócitos. Esses outros trabalhos também falam a favor do uso do PRP pobre em leucócitos, em que existem resultados favoráveis do que o plasma rico em leucócitos. E nesse trabalho, então, ele defende o plasma rico em leucócitos, porque considera nesse trabalho um efeito estimulador dos tenócitos. Existe uma proliferação de tenócitos maior do que no plasma pobre em leucócitos. Então, são fatores positivos e negativos que a gente vai ter que, ao longo do tempo, modular e ver qual é a melhor opção para nós. O número de aplicações, então, tem inúmeros trabalhos que apresentam também trabalhos com uma injeção, com duas, com 4, ou com intervalos de 7 dias, com intervalo de 4 semanas, a localização subacromial. Então, essas mudanças que complicam as interpretações dos trabalhos científicos. Então, a gente vai, ao longo do tempo, estudando mais e tentando padronizar mais a aplicação. Com relação ao número de aplicações, então, nesses trabalhos de meta-análise, foram avaliados que quando você quer alívio da dor do paciente por um intervalo de 1 ano, uma aplicação é suficiente. Mas quando você quer um resultado que tenha uma duração maior de 1 ano, então já a utilização de mais de uma aplicação se faz necessária.
Então, aqui mostrando que múltiplas injeções têm um resultado a longo prazo maior e melhor do que apenas uma aplicação. Então, quais os impactos para cicatrização, dor e função? Então, nesse trabalho, eles aplicaram o plasma rico em plaquetas diretamente na lesão, guiado com ultrassom, e foram evidenciando uma diminuição da dor ao longo das semanas, né? E melhora da função também a partir da primeira semana já começou a ter um alívio da dor importante e resultados melhores da função a partir do terceiro mês. E mostraram que com 8 semanas já tinha uma cicatrização total da lesão. Com relação ao impacto então da função, inúmeros trabalhos mostraram que a melhora da função se dá a partir do terceiro mês. Existe uma diferença bem importante a partir do terceiro mês, quando da utilização das plaquetas em detrimento a outros tratamentos. Nesse trabalho realizado pela equipe do Renato, o Breno, Maria Fernanda e o Cássio e Gustavo, eles foram muito felizes em mostrar a evolução, né, da cicatrização, da dor e da função. Um trabalho completo, utilizando 24 pacientes, em que eles utilizaram a técnica de injeção de xilocaína subacromial, 5 ml a 1%, sem vasoconstritor, fizeram as fenestrações, 10 perfurações na área da lesão do tendão com agulha e injetaram peritendão, 6 ml de plasma rico em plaquetas guiado por ultrassom. E evidenciaram a melhora na taxa de cicatrização, a melhora da dor e a melhora da função nesses pacientes. Com apenas um paciente que não teve uma melhora da cicatrização. Então, ou tinha uma cicatrização completa ou uma diminuição no tamanho da lesão. Nesse trabalho que nós realizamos em 2013, nós avaliamos só a satisfação dos pacientes e no controle da dor, com intervalo de 3 anos após a aplicação. E nós evidenciamos que em 73% dos pacientes estavam satisfeitos após essa aplicação nesse intervalo de 3 anos e o restante tiveram resultados que precisaram ou de complementação cirúrgica. Então esse foi em 2013, apresentado no Sul Brasileiro. E terminando, então, que a gente acredita muito nesse processo, nesse método de tratamento. Os pacientes, eles têm um retorno muito bom ao seu trabalho, ao alívio da dor, da função. É um procedimento simples, mas que precisa de estudos mais robustos para que a gente tenha uma metodologia mais sólida, sem grandes vieses, uma variabilidade das amostras e número de aplicações. Então, essa é a intenção do nosso grupo e da SBRT em cada vez mais aprender sobre essa técnica e utilizar da melhor forma possível.